Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Aqui quem está falando é o Misael. Bom, pessoal, já é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo aqui. Tentei gravar em outras oportunidades e tive problema no áudio ou tive problema no vídeo. Então é um tema que tá me custando um pouco aí para eu poder compartilhar com vocês. Mas enfim, vamos lá. A primeira coisa que eu me deparei quando eu pensei em abordar esse tema seria qual seria o título que eu colocaria para esse vídeo, né? Se eu colocaria a realidade da Santa Ceia, desmistificando a Santa Ceia. E eu achei que o tema o título mais apropriado seria a Santa Ceia de Paulo. E ao longo desse vídeo você vai entender o porquê que eu escolhi esse título. Eu já vi vários vídeos na internet, né, e li alguns estudos que apresentam fortes evidências de que a Santa Ceia, praticada dentro da igreja evangélica cristã, ela na verdade ela é oriunda de costumes pagãos, né? De outras religiões e de outros povos que praticavam ideias semelhantes, e essa ideia veio se transformando, veio sofrendo mutações ao longo dos anos, até chegar no que nós conhecemos hoje como Santa Ceia. Porém, tanto os pastores como líderes evangélicos e até os próprios membros, eles acham dentro da Bíblia alguns versos, algumas passagens, que dá base legal para que eles acreditem mesmo que esse ritual, que esse dogma, ele deve ser praticado. E além disso, a ideia dele é vendida para os membros da igreja, é passada para os membros da igreja, como se fosse uma ordenança do próprio Jesus, né? E eu quero mostrar para vocês nesse vídeo hoje que isso não é verdade, tá? Eu confesso que eu não achei ninguém na internet falando isso que eu vou falar, mostrando dessa forma, né? Porém, eu gostaria que você, nesse momento, se despisse de qualquer tipo de preconceito e pelo menos ouvisse e prestasse atenção nos argumentos, e a partir disso você tire as suas próprias conclusões e faça com a informação aquilo que você bem entender, né? Não é o meu objetivo aqui fazer com que você acredite ou pense como eu, mas apenas que você reflita e veja se aquilo que estão te vendendo dentro da tua igreja, e quando eu falo em vender, eu não estou falando na questão financeira, mas estou falando em vender a ideia, em te passar a ideia, né, na ideia que está sendo passada para você, se ela realmente é, está de acordo com aquilo que a própria Bíblia mostra, a própria Bíblia diz, né? Sabemos também, e esses os mais despertos, que a religião ela tem a estratégia que já vem dando certo ao longo dos anos de usar de, de pequenos fragmentos de um todo para formatar uma verdade, né? E passar isso para você como verdade. Logo, você fica escravo dessa verdade. E a primeira dessas verdades que foi te passada ao longo desses anos é que você não pode contestar aquilo que é bíblico, né? Porque eles dizem que se é bíblico, logo é verdade. Se é bíblico, logo tem que ser seguido. Porém, existem diversas contradições desses mesmos líderes, onde conflita essa é bíblico, portanto é verdade, né? Uma delas é a própria circuncisão. Por que os evangélicos não fazem circuncisão? Por que os evangélicos não fazem os sacrifícios dentro do templo, né? As ofertas, os holocaustos? Por que os evangélicos não têm várias mulheres, né? Porque é bíblico, mas não é verdade? Então, nem tudo que é bíblico é verdade. É preciso haver esse entendimento, né? Nem tudo que é bíblico é sinônimo de verdade. Até porque é preciso entender que a Bíblia, o livro Bíblia, aquele que começa em Gênesis e termina em Apocalipse, é um livro humano. É um livro que foi constituído a partir de uma manipulação humana. O que significa manipulação? O homem colocou suas mãos nisso daí, né? Ele só existe porque o homem formatou.
E essa formatação veio através da Igreja Católica. Essa instituição da Bíblia como um livro, ela veio pela Igreja Católica. Isso é fato histórico, isso não sou eu que estou dizendo. Né? Talvez você esteja ouvindo isso a primeira vez através da minha boca, mas não fui eu que criei isso. Isso é história. Né? Qualquer teólogo, por mais hipócrita que ele seja, lógico que eu não estou generalizando todos os teólogos como hipócritas, mas estou falando dos teólogos hipócritas. Então, qualquer teólogo hipócrita que venha negar isso, que queira, aliás, negar isso, ele não pode, porque a própria história vai ser conflitante com ele, uma vez que o fato é histórico e tem registro das demais fontes aí espalhadas por várias, vários livros e bibliografias e por aí vai. Então, o primeiro conceito que deve ser quebrado na vida daquele que quer deixar de ser escravo, que quer deixar de ser enganado, é que a Bíblia é um livro que é a própria palavra de Deus. Né? Eu sei que é muito difícil para as pessoas que estão envolvidas na religião elas entenderem isso, mas essa é a verdade. Né? Principalmente você que é evangélico aí, raciocine um pouco. Se a Bíblia é a palavra de Deus, por que ela não deu na mão de um evangélico para ser construída? Por que ela foi construída, né? Foi feita através de um católico? Então, é preciso que você tenha esse entendimento. Né? É preciso que você comece a ter esse pensamento e para que você possa, aos poucos, ir entendendo e captando o fio da meada para você ir se livrando das mentiras que o sistema religioso impõe sobre você. Tá? Então vamos lá. Eu acredito que você que está assistindo esse vídeo e é evangélico, ou você que já foi evangélico, você está familiarizado com a questão da Santa Ceia, né? Você já, com certeza, já participou de uma celebração de Santa Ceia, de um culto de Santa Ceia, e você sabe que aquele culto ele tem todas as características de um culto ritualístico, né? O que define isso? Define que ele tem um protocolo a ser seguido, né? E esse protocolo ele é a base desse ritual. Você pode perceber que mesmo você tendo feito parte de várias denominações evangélicas, ou tendo participado de várias celebrações de Santa Ceia de denominações evangélicas diferentes, o protocolo, a base para aquele ritual, para aquele culto, para aquela celebração, é sempre a mesma. Né? Então ele tem sim uma característica ritualística. Né? É um ritual que é seguido e deve ser seguido daquela forma, de acordo com o ensinamento que nós não, porque eu não faço parte, mas que você, evangélico, foi ensinado. E o que eu quero mostrar para vocês é que esse ritual ele tem mais essência religiosa do que essência de verdade. Né? E ele, ao invés dele ser benéfico na vida da pessoa, ele é totalmente maléfico. Por quê? Quantas pessoas que já participaram de um culto de Santa Ceia não se sentiram mal ali? Né? Se sentiram mal por quê? Porque em dado momento você é convidado a conflitar-se ali se você é digno ou não de participar do sangue de Cristo. Porque se você participar do sangue de Cristo de forma indigna, você está atraindo maldição para sua vida. Então chega a ser ali um momento onde a pessoa ela começa a ver tudo aquilo que ela pode estar carregando sobre suas costas em termos de pecado, e ela fica numa dúvida cruel ali, num momento totalmente delicado. Por quê? Porque se ela participar do sangue de Cristo em pecado, ela pode estar perdendo a salvação. Ela pode estar atraindo para sua vida maldições de proporções catastróficas, né? Porque é isso que é nos apresentado numa celebração de Santa Ceia.
Então, muitas vezes, eu, quando era evangélico, eu abdiquei de participar da ceia, né, por não me sentir capaz de estar ali, de me sentir ali um pecador, um imundo, e por questões mínimas às vezes, por pecados, né, que são pecados dentro da igreja, porque na igreja você não aprende o que é certo e o que é errado, você aprende o que é pecado e o que não é pecado. Então muitas vezes você não faz as coisas que são erradas, não porque ela é errada e por isso só já basta. Você não as faz porque você tem medo de pecar e ir contra Deus. Por isso que tem muita gente hoje que sai da igreja e faz um monte de merda na vida. Por isso que você vai num presídio, e eu já fiz culto em presídio na época que eu era crente, talvez eu era até mais crente do que muito crente que está me ouvindo aqui. Porque eu ia fazer culto nos presídios. Eu tenho certeza que tem muita gente que está me ouvindo aqui falando mal de mim e nunca foi. E o que eu mais via lá era filhos de crentes desviados, né? Desviados. Estavam fora do caminho. Por quê? Porque quando eles saíram da igreja e eles perderam aquele vínculo com a responsabilidade do pecar, eles perderam a referência. Se eles tivessem sido ensinados desde cedo que o erro é erro por si só e por isso já basta, talvez eles não fariam um monte de merda quando se desligassem da igreja. Né? Mas pelo fato deles associarem o erro com o pecado, e quando eles saíam da igreja, eles quebravam aquele vínculo de relacionamento com Deus, né? Porque é isso que você aprende, logo então eles não tinham mais aquela responsabilidade. Né? Já estavam na bosta, então o que é um peido para quem está cagado, segundo o ditado popular? Né? Então, essa relação de pecado e erro, elas são duas coisas que elas têm que ser entendidas de forma diferente, né? Porque ela tem um peso real diferente na vida da pessoa. E quando a pessoa se encontra na Santa Ceia e ela sente esse peso, é ruim para ela, é muito ruim. Porque ela se sente um coparticipante da morte de Cristo, responsável pelo sangue de Cristo, né? Um assassino por tabela. E o que eu vou apresentar para vocês hoje é que a história não é bem assim, né? De repente te passaram alguma coisa e você talvez por ingenuidade, coisa que eu não acredito, mas tentando limpar sua barra, por preguiça, é o que eu mais acredito, né? Por comodismo, que também é um dos fatores que eu mais creio, e por uma série de outros fatores, você não se deu o trabalho de tentar entender, né? Então é como eu sempre uso o exemplo, é muito mais fácil na vida você sentar no banco do carona, né? Mesmo sabendo que aquele carro está ruim, que aquele motorista não tem uma boa direção, né? Não dirige muito bem. Né? Mesmo você suspeitando que alguma coisa está errada, mas se der alguma merda, você está no banco do carona, a responsabilidade não é sua. Você vai ser vítima. Do que você parar e falar, amigo, sai daí e deixa eu assumir o controle desse carro. Por quê? Porque daí a responsabilidade passa a ser sua. Então isso acontece com muita frequência dentro do sistema religioso. Inúmeros amigos meus da época de igreja, quando vieram conversar comigo a respeito de Bíblia e algumas coisas, eu comecei a mostrar para eles algumas coisas para eles refletirem. As pessoas ou simplesmente viraram as costas para mim, né, e falaram, pô, você tá louco, cara, esse cara é herege. Ou simplesmente viraram as costas para aquilo que eu estava falando. Por quê? Porque é o que eu acabei de dizer. Alguns deles até me disseram, falaram, meu, mas eu tô lá fazendo a minha parte. Eu tô lá fazendo a minha parte. Se tiver erro, a culpa não é minha. Eu tô lá de coração sincero. Isso é o maior ato de covardia que uma pessoa pode ter. Você dizer que você está lá fazendo a sua parte. Que parte você está fazendo? Contribuindo para que exista algo como uma igreja que só serve para quê? Para disseminar mentira, para manter o povo escravizado. Ah, mas e as coisas boas que a igreja faz? Ah, essas coisas boas, outras coisas também proporcionam. Por exemplo, eu vi um testemunho uma vez de uma mulher que se livrou do crack, ela era moradora da Cracolândia, se livrou do crack por causa da corrida de São Silvestre. Né? Quantas pessoas o esporte tira da criminalidade e do vício? Então, o fato de a igreja proporcionar isso para uma pessoa não significa que ela é apregoadora da verdade, ou que ela dissemina a verdade, ou que ela mostra a verdade. Não. Isso só mostra que as pessoas precisam de algo para se apoiar na vida. Seja ele uma igreja, seja ela
seja o esporte, seja um emprego, seja um relacionamento, seja um animal de estimação. Então, gente, é preciso as pessoas terem um pouco mais de racionalidade e entender que as obras, né, as mudanças de vida, os testemunhos, não significam que aquela religião que proporcionou isso é verdadeira, ou que ela está te trazendo a verdade. Né? Porque se nós formos pensar dessa forma, logo nós vamos ter que entender que todas as religiões, então, são verdadeiras. Todas elas pregam a verdade, porque em todas as religiões você vai ouvir testemunhos de mudanças de vida. Você vai ouvir isso no candomblé, você vai ouvir isso no espiritismo, no catolicismo, no judaísmo, até no islamismo, se você achar que não, se você pesquisar, você vai ver. Né? Então, isso não é uma coisa que está atrelada à verdade. A verdade ela vai muito além disso. Né? E o que eu estou mostrando aqui para vocês não é a verdade. Eu não quero ser aqui o conhecido como o pregador da verdade. Não. Muito pelo contrário. O que eu estou te mostrando aqui é mais uma forma de você sair da mentira. Eu estou quebrando mais uma mentira. E eu tenho um lema que eu sempre falo isso e sempre vou falar. Eu não estou em busca da verdade, eu estou em busca de me libertar das mentiras. Cada passo que eu dou para longe de uma mentira, eu sinto que mais próximo estou da verdade. Talvez eu não obtenha nessa vida 100% da verdade, mas talvez eu me livre 60, 70, 80% das mentiras. Para mim já basta. Né? Então eu acredito que você deveria pensar da mesma forma. Então vamos lá, vamos aos textos. Primeiro texto, 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 29. Eu vou usar aqui duas versões da Bíblia, tá? Almeida Corrigida e Revisada Fiel e Sociedade Bíblica Britânica. Por que essas duas? Porque a Almeida é Almeida, tanto faz qual seja, é tudo a mesma coisa. E a Sociedade Bíblica Britânica é uma versão um pouco mais antiga. Então eu gosto de sempre comparar as duas ali para ver se tem alguma divergência, né? Ou se tem algum ponto ali que ou uma ou outra deixa evidenciar algo que a gente não tenha visto. Então 11 do 23 ao 29. Vamos lá. Lembrando que Coríntios, historicamente, né, através dos estudiosos, foi escrito ou teria sido escrito por Paulo. Então aqui são palavras de Paulo. Tá? Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: Este é meu corpo, que é por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, tomou o cálice, depois de haver ceado, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Prestem bastante atenção nas palavras de Paulo, tá, gente? Eu sei que são palavras que de repente você já ouviu várias vezes, mas é importante que você ouça e preste atenção nelas de uma forma como você nunca tenha feito antes. Do mesmo modo, tomou o cálice, depois de haver ceado, dizendo: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. De maneira que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Mas cada um prove-se a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Pois aquele que come e bebe para si juízo, se não discernir o corpo do Senhor. Então aqui o que nós vemos é uma orientação de Paulo acerca da Santa Ceia, acerca de como deveria proceder a Santa Ceia, como deveria ser e a forma com que a pessoa deveria se portar dentro da ceia. Certo? Até aí tudo bem. Porém, o que Paulo alega aqui, e começa no verso 23, é que ele diz assim, ó, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, partiu e disse, esse é meu corpo, que é por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, o cálice, depois de haver ceado, dizendo, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então o que Paulo apresenta aqui é que ele está passando para o povo aquilo
que, segundo ele, teria sido ordenado pelo próprio Jesus. Que Jesus teria instruído Paulo a fazer isso, dessa forma, dessa maneira. Né? E nós vamos ver que isso não é a verdade. Né? Não sei por que motivo Paulo fez isso, se ele entendeu errado, ou se ele quis estabelecer ali algo vindo dele, mas nós vamos ver que em momento algum, o próprio Jesus, aí eu estou usando o nome Jesus para ficar de entendimento fácil para todos, o próprio Jesus não ensinou isso. Em momento algum ele pegou e falou assim, gente, ó, isso que eu estou fazendo é para vocês fazerem lá na frente. Façam isso, sejam adeptos desse ritual, né, igual a igreja faz hoje uma vez por mês. Vocês vão ver que isso não existe, nunca existiu, ok? Então vamos lá. Vamos ver então o que o próprio Jesus ensinou sobre a ceia. Vamos ver se ele ensinou algo sobre a ceia. Se ele chegou e falou assim, ó gente, vai lá e faça dessa forma aí. Mateus 26, do 26 ao 28. Mateus 26. Então vamos lá. Mateus 26. É até interessante aqui, porque na Bíblia, na versão britânica, ele nem se encontra, esse texto nem se encontra da mesma forma que está na Ferreira de Almeida. E isso não só aqui nesse site, eu procurei em outras versões em outras fontes da internet que tem a versão britânica e ela corresponde igual está aqui, tá? Então eu vou ler na Almeida, depois eu vou mostrar para vocês a diferença para a britânica. Então vamos lá, ó. Mateus 26, 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não bebereis desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Bom, para quem já tem os olhos mais abertos, essa simples leitura, ela já te mostra que tem alguma coisa errada nisso daí. Porque o que Jesus fala aqui e o que Paulo fala lá em Coríntios são duas coisas totalmente diferentes, né? São duas coisas totalmente diferentes. Jesus aqui, ele não está ensinando um ritual. Jesus ele está usando do pão e do vinho como símbolo do que ia acontecer com ele no outro dia. E talvez nem os discípulos, talvez não, tenho certeza que os discípulos não entenderam nada ali. Eles não entenderam, eles só vão entender lá na frente depois quando Jesus ressuscitar. E vocês vão ver aqui. Eles não entenderam nada. Eles ficaram totalmente. Mas o que é isso, né? Porque eles não se ligaram. Poxa, ele está mostrando aqui que esse pão simboliza a carne dele e o vinho simboliza o sangue. Tanto que ele fala que desde agora não beberei do fruto dessa vide, até quando nós nos reencontrarmos de novo no reino do meu Pai. Em algumas versões falam nas bodas do Cordeiro, depois nós vamos ver o que é as bodas do Cordeiro. E aqui na versão Sociedade Bíblica Britânica, essa mesma citação aparece no verso 5, não no 26. Ela aparece aqui, ó. Estando eles comendo, tomou Jesus o pão e, tendo dado graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, esse é meu corpo. Só isso, não fala mais nada, nem a respeito do vinho não fala, certo? Vamos ver outra passagem, Marcos 14, 22 a 25. Marcos 14, 22 ao 25. Estando eles comendo, tomou Jesus o pão e, tendo dado graças, partiu-o e deu-lhes, dizendo: Tomai, este é o meu corpo. Tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhe, e todos beberam dele. Disse-lhes: Este é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos. Em verdade vos digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus.
Então, gente, o que a gente vê aqui é que foi quem já leu os evangelhos, né, percebe que Jesus ele adorava fazer analogias. Ele gostava muito de fazer essas analogias, de fazer as parábolas, né? Inclusive em muitos livros apócrifos mostra isso também, até parábolas até mais interessantes. Então, o que ele está fazendo aqui é uma analogia, uma parábola. Ele está mostrando através de um simples pão, né, que simboliza algo físico, matéria, e o vinho, que é um líquido que simboliza o sangue, que ele está falando dele. Que ele está querendo dizer que ele ia ser morto e a carne dele, que representa o pão, e o vinho que estava sendo representado pelo sangue ia ser partido por todos. Por quê? Como assim partido por todos? Porque você vai entender que mais adiante, nós vamos ler isso, Jesus se coloca como o pão da vida. E nós vamos ver isso daí. Então, em momento algum aqui, ele fala, ó, isso é para ser feito como ritual, isso é para ser feito dessa forma, ou é para vocês levarem isso adiante. Nós só vamos ver uma citação diferente na próxima passagem que nós vamos ler agora, que está em Lucas, que fala a respeito de fazer em memória de mim, mas o que dá a entender pelo contexto é que ele está falando para fazer isso em memória dele naquele momento, para eles entenderem o que ele ia passar no dia seguinte. E não para fazer em memória dele como ritual. Até porque nos outros dois livros, aqui em Marcos e Mateus, não tem essa citação. Vamos lá para Lucas para vocês verem do que está falando. Lucas 22, 19 ao 20. Lucas 22, 19 ao 20. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. É o que eu citei anteriormente. Tá vendo? Foi imediato. Ó, fazer isso em memória de mim. Faça isso agora para você entender. Pra você entender o que vai acontecer. Para você entender o que meu pão, o que esse pão, o meu corpo vai ter que passar. Tanto que, no verso adiante, ó, é, depois da ceia, tomou do mesmo modo o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Pode perceber que ele não falou para fazer isso em memória dele após o cálice, ele só falou após o pão, né? E isso, só esse trecho, não dá para nós entendermos ou usarmos isso como base legal para dizer que Jesus teria mandado as pessoas celebrarem Santa Ceia, é, confessando ou relembrando a sua morte tão pouco que as pessoas não poderiam comer ou beber indignamente porque elas seriam julgadas do corpo de Cristo. Né? Não tem isso, não existe isso, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas. Né? Vamos continuar. Vamos entender um pouco, então, o que é o partir do pão. Né? O que significava o partir do pão? Atos 2:42. Agora a gente vai começar a entender o que realmente simbolizava o pão. Né? O que, na verdade, quando Jesus estava usando o pão ali, o que ele estava querendo dizer? Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muitos pastores, e eu já vi muitos pastores, muitos crentes, usando esse verso para justificar a Santa Ceia, para falar que aqui eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que eram os cultos, e no partir do pão, que era a Santa Ceia. Mas isso é mentira. Tá? E você vai ver que é mentira. Atos dos Apóstolos 20, verso 7. Continuando em Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, discutia com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Então eles estavam reunidos para partir o pão, né? Mais um verso que eu já vi sendo usado para mostrar ou para justificar que esse partir do pão era a reunião de Santa Ceia. E nós vamos ver se era mesmo. Vamos lá para João 6:51.
João 6,51. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Gente, vou repetir o verso, tá? Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, o que ele está se referindo aqui? Qual é o pão? O que simbolizava o partir do pão que os discípulos, os apóstolos, estavam fazendo ali em Atos? Era a celebração da ceia? Era o ritual? O que significou aquilo que aquela analogia que ele fez com o pão e com o vinho antes dele ser crucificado? Simbolizou um ritual que era para ser feito ou simbolizou isso que está sendo confirmado aqui em João? Vamos ver mais uma passagem. João 6, continua, né, do 53 ao 58. Vamos lá. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu também vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como o pão de vossos pais que comeram e morreram. Quem come, come esse pão. Quem come este pão viverá eternamente. Ou seja, não dá para ter dúvidas de que tudo aquilo que ele mostrou na celebração da Páscoa, antes dele ser morto, que está ali em Mateus, Marcos e Lucas, ele estava falando dele mesmo. Né? Se as pessoas querem fazer rituais, querem fazer celebração de Santa Ceia, elas podem até fazer. Né? Eu estou dizendo aqui que a pessoa vai perder a salvação? Não, eu nem penso dessa forma. Tá? E eu quero deixar claro aqui para vocês que eu não estou aqui falando da minha crença, ok? Eu estou apresentando para vocês evidências de que o ritual da Santa Ceia praticado dentro da igreja evangélica, ele é bíblico, mas ele não é verdadeiro. Para vocês entenderem isso. Ele consta na Bíblia? Consta. Paulo está ensinando. Certo? Mas de onde Paulo tirou isso? Aí eu não sei. Né? E aí você opta se você quer seguir o que Paulo está ensinando ou se você quer ter na tua vida o ensinamento de Jesus ou se Jesus para você só serve para você colar adesivo no teu carro. Porque tem muita gente que é assim, né? A pessoa fala, eu creio em Jesus. O nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. A pessoa tem Jesus no carro, tem Jesus no vidro da casa. Jesus, meu amigo fiel, presente de Jesus e não sei o que. Aí você apresenta que Jesus ensina uma coisa e Paulo ensina outra, e o cara fala, não, está contestando Paulo. Não, você que sabe, a vida é tua, você faça dela o que você quiser. Eu só estou te mostrando que o que Paulo fez, ele fez por si só. Vamos lá. Lucas 24:30. Lembra que eu falei para vocês que eles foram entender o que Jesus tinha mostrado para eles depois que Jesus ressuscitou? E por que eles entenderam? Porque aconteceu isso aqui, ó. 24:30. Estando com eles à mesa, tomando o pão, deu graças e partindo-o, dava-lhes. 31. Então se lhes abriram os olhos e os reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. O que acontece? Eu não vou ler o texto inteiro para não ficar muito longo, mas você pode ler. Essa passagem foi quando, após a ressurreição, né, de Jesus, ele encontrou os discípulos e os discípulos não tinham o reconhecido. Então, quando ele sentou à mesa, deu graça, né, e partiu o pão, aí eles se ligaram, eles falaram, poxa, é ele. Eles se lembraram daquilo que tinha acontecido, que tinha sido o último momento deles, né, de reunião ali com Jesus, antes dele ter sido morto. E aí eles
aquele ato acabou sendo lembrado por eles, porque acabou ficando marcado. Né? Pode perceber nesse verso que ele nem chega a comer o pão, nem chega a distribuir o cálice, ele só parte o pão para eles se lembrarem, falando, ó, tá vendo? Mais uma vez o pão, o símbolo da carne, o símbolo do corpo, o símbolo da vida, segundo tudo que o próprio Jesus já tinha falado, e parece que o povo desde aquela época já não entendia, né? E aí, pelo fato das pessoas não entenderem, é que a gente está enfiado nessa merda toda hoje, né? Caras aí passando camisa com sangue, outros aí se vestindo de pano de saco para enganar os trouxas e andando de Ferrari, e o evangelho cada vez pior. E as pessoas não se dão conta disso, né? As pessoas não se dão conta. Por quê? Porque elas chegaram num nível de alienação que se tornaram verdadeiros tapados, né? As pessoas parece que sentem tesão em serem enganadas, né? Parece que é algo assim que mexe até com a libido das pessoas. As pessoas precisam ser enganadas, né? Porque elas não têm mais o tato, a percepção de olhar e falar: meu, isso aqui não tem como ser verdade. Isso não existe possibilidade disso aqui ser verdade. Porque se isso aqui é verdade, eu não quero essa verdade. Você tem que ter esse pensamento. Se alguém está te ensinando alguma coisa que não procede, você não é obrigado a aceitar. Você tem o direito de olhar e falar, porra, enfia essa verdade onde você quiser. Imagina, será que não tem uma pessoa dentro daquela igreja do Valdemiro lá que a hora que tá passando aquela porcaria daquela camisa ensanguentada lá, o cara olha e fala, o quê? Mas esse cara pirou? Tô saindo fora daqui. Ou será que é só porque o cara lá falou, o picareta lá falou, todo mundo vai aceitar e vai passar debaixo do manto, porque o sangue do cara tá curando? Gente, que ponto que tá chegando, hein? O nível de, de burrice, de idiotização parece que está cada vez maior. O marcador de imbecilidade chegou no vermelho já. Chega. As pessoas precisam começar a deixar de ser tapadas. Né? Precisam parar de ter medo e começar a se posicionar. Porque o nosso país está chegando no fundo do poço. Não só no cenário social, né? Onde as pessoas não sabem mais diferenciar verdade de mentira, principalmente nas questões políticas, e dentro do cenário religioso está pior ainda, está um verdadeiro apocalipse. Então, para a gente finalizar, lembra que Jesus falou que não era para ninguém beber mais e nem comer mais o fruto da vida, e ninguém ia ver mais até que eles estivessem todos juntos na boda, né, nas bodas do Cordeiro, no reino de Deus, no reino do Pai dele, segundo ele. Isso está aqui em Apocalipse 19:9. Disse-me ele: escreve, bem-aventurados os que têm sido chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são verdadeiras palavras de Deus. Então, quando ele fala, ninguém mais vai beber do fruto dessa vide, até que isso seja feito no reino de meu Pai, é desse momento aqui que ele estaria falando. Então, gente, espero que vocês tenham entendido, né? E se vocês não entenderam também, aí é problema de cada um, mas eu fico com a minha consciência tranquila por apenas compartilhar que nem tudo que é bíblico é verdade. Nem tudo que é ensinado na igreja, que eles usam como desculpa ou como álibi o fato de estar escrito na Bíblia, significa que é para ser praticado. Né? Assim é com o dízimo, assim é com uma série de outras coisas, e hoje nós estamos vendo aí mais uma delas, que é a Santa Ceia do Senhor, que na verdade é a Santa Ceia de Paulo. Ok? Pessoal, vou encerrando por aqui. Um grande abraço a todos, aí a gente se vê no próximo vídeo.